Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. Então hoje nós vamos continuar com a história de José, seus irmãos, e tá ficando muito interessante, né pastor, essa parte aqui dessas idas e vindas deles. Mas aqui acontece o impasse. Em Gênesis 42, no verso 37, Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Trouxer quem? Trouxer Benjamim. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. A gente já tinha comentado no episódio passado que essa foi uma forma desesperada dele de tentar chamar atenção para o pai para poder deixar Benjamim ir. Mas como o pai não confia nele, de jeito nenhum que ia entregar Benjamim para ele. Então nós entramos no capítulo 43, o verso 1 diz: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Então o impasse estava ali e ele vai voltar aqui de novo, porque no verso 3 Judá diz: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Ali ainda nós estamos apenas no segundo ano do 7º ano, né, do ano da fome. E ainda a fome continua rigorosa. Eles têm que conseguir mais comida. E Judá diz ao pai, então no verso 3, o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Porque o pai falou: vão lá e busquem mais comida. E ele falou: não, nós só vamos lá se o nosso irmão for junto conosco. Porque se a gente descer para lá sem o nosso irmão, aquele homem vai botar a gente para correr. É o que o verso 4 fala: se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. E no verso 5, mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Eita, homem bravo, hein? Esse homem aí tá na boca deles o tempo todo. Que homem é esse que faz eles saírem correndo e agora querem que eles levem o irmão mais novo para lá? Esse homem tá armando alguma para eles. José está fazendo um jogo duro com eles. Isso está repercutindo de tal maneira aqui que o pai deles fala com eles, no verso 6. Israel perguntou: por que me causam esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? Então eles respondem, os filhos de Israel: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E aqui ele pergunta: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Você vê que eles estão com a pulga atrás da orelha porque José criou uma confusão aí entre eles, né? Porque ele criou essa polêmica aí. Ele queria que o irmão viesse à presença dele. O pai não quer deixar o irmão deles ir. E estão nesse impasse. Versículo 7. Ele nos interrogou sobre nós, sobre a nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Ele queria saber se o paizinho dele querido estava vivo e se o irmão deles também estava bem. Só que ele faz essas perguntas para ver também se eles não se contradizem. Porque um podia falar não, o outro podia falar tá, se o pai não estivesse vivo e se o irmão não estava lá. Então, poderia haver uma contradição e ele ia saber se o pai realmente estava vivo ou eles estavam mentindo. Como todos eles falaram a mesma coisa, então meu pai está bem, meu irmão também. Então ele ficou tranquilo.
Mas Jacó não gostou desse homem se intrometendo na vida deles, não, perguntando da família toda hora. O que vocês tinham que falar? Que vocês tinham outro irmão menor. Quem mandou vocês falarem isso para ele? Jacó está desesperado. No verso 8 diz: Então disse Judá a Israel, seu pai: Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. No verso 11, Israel diz: Se tem que ser assim, que seja. Coloquem algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-no como presente ao tal homem. Ao tal homem. Esse homem que se intrometeu aqui na minha casa e está testando vocês para saber o que vocês andaram aprontando. Se vocês pegaram dinheiro, se vocês não estão contando mentira. Esse homem está criando muitos problemas para a família de Israel, de Jacó. E agora então ele vai usar uma estratégia. Ele vai começar a falar para os filhos: pegue um pouco de cada coisa que existe aqui, bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistache e amêndoa. Ele fala: levem presentes ao tal homem. E ele fala, né? Coloquem algum dos melhores produtos da nossa terra. Provavelmente só tinha na terra deles. Então ele quis dar isso já de presente para abrandar esse tal homem, para ele não tratar os filhos dele com rudeza e devolver Benjamim. Ele está preocupado. Ele não imagina como o José vai se deleitar com essas coisas aí, porque todas as coisas da infância dele que ele está acostumado, né? Que coisa boa, hein? Olha quanta coisa gostosa. A gente lembra quando as pessoas vão para o exterior, normalmente elas falam que tem saudades do feijão preto e algumas coisas que existem aqui no país, né? Aí também talvez José estava com tanta vontade de algumas coisas que Deus preparou essa cesta maravilhosa para ele. Foi o paizinho dele, né? Mal ele sabia que o tal homem é o filho querido dele. No verso 12, levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Aí ele clama que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu irmão e Benjamim voltem com vocês. Porque ali era um caso de que realmente eles precisavam achar misericórdia de Deus para amolecer o coração desse tal homem. Esse homem está fazendo as coisas muito difíceis para todos. Aí. E, inclusive, né, para esse senhor idoso, que é o pai dele. Ele fica muito preocupado pelo fato de ter um filho lá no Egito preso. Simeão está lá na cadeia, está lá na prisão, e eles têm que voltar lá de qualquer maneira. Senão vão deixar o irmão ali naquela condição. Como a gente costuma falar uma expressão, né? Jacó está numa sinuca de bico aí, não tem como o que fazer. Ele precisa de alimentos e ele não quer que o filho vá. Aquele homem só vai aceitar a presença deles se eles levarem Benjamim. Então, você vê que é um... E acredito também que Deus está fazendo ele abrir mão desse filho, soltando Benjamim, para que Benjamim possa ir com os outros irmãos também fazer algo pelo pai. Lembrar que Benjamim já não é um garoto. Ele já tem aí aproximadamente 30 anos, porque se passaram 22 anos que José foi vendido para o Egito, passou 22 anos. Então, se Benjamim era pequenininho, ele tem pelo menos aí de 25 a 30 anos. Os pais também sofrem desse dilema. Quando deixar os filhos sair, quando não deixar. Então isso aí, com muita oração, é que a gente vai vencendo essas coisas. Porque é um mundo complicado hoje e nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Mas também, por outro lado,
tem que confiar em Deus. Então é agora uma oportunidade para ele ir até o Egito. E no verso 15, então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim junto com eles, disse ao administrador de sua casa: leve esses homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Então aqui eles chegam ao Egito e voltam à presença de José. Então, imediatamente vendo Benjamim, ele fala para o seu administrador da sua casa, seu mordomo: leve esses homens à minha casa, prepare o almoço, que eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele já mandou fazer um banquete. Ele ficou tão feliz de ver o irmão dele, irmão de mãe e pai. Então ele está ali vendo aquele moço bonito junto com eles. Esse é meu irmão, aquele que era pequenininho, que eu brincava com ele. Ai, meu irmão, então eu vou fazer um banquete. Então já deu ordem para o seu mordomo, né? Olha, vai lá, mate um animal, leve eles para a minha casa. A gente chama aqueles irmãos que não são irmãos de pai e de mãe, que é só de pai ou só de mãe, chama de meio-irmão, né? Então, Benjamim e José são irmãos. No verso 18, eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens da primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Eles estavam preocupados até com os jumentos. Mas veja que a pergunta deles é interessante, porque como que aquele homem mau que nos atacou, né, de uma forma tão severa, em palavras, foi estúpido com a gente da primeira vez, agora está nos convidando, assim, sem mais, sem menos, para ir comer na casa dele? Tem alguma coisa aí. Será que ele está fazendo isso porque quer nos acusar de ladrões? Porque em cada saco de um deles tinha o dinheiro, na boca do saco ali. Então, será que ele quer nos atacar, está nos levando para nos subjugar e também nos tornar escravos e ainda tomar de nós os nossos jumentos? Isso era de menos para ele. Mas eles estão aí preocupados com a vida deles. Essa atitude mais amigável de José confunde eles. Eles ficam confusos. Porque ele, é como você disse, na primeira vez ele tratou eles com tanta rispidez, com tanto assim aspereza. Aspereza. E agora ele está sendo um cara bacana, um cara legal. E aí então surge a dúvida: será que ele está levando a gente para nos atacar, para nos subjugar, para nos tornar escravos? Então já começa a passar um monte de coisa na cabeça deles. Verso 22 diz: além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Está dizendo que, além da quantia, aquela quantia que eles trouxeram de volta, aquela que eles encontraram no saco, eles trouxeram mais para comprar comida. E eles falam: nós não sabemos quem pôs esse dinheiro em nossa bagagem. E no verso 23, fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. E é interessante, né, dele falar do Deus deles, do Deus do pai deles. Cada um tinha o seu Deus. Então ele deve ter falado isso para acalmá-los. Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Então ele diz que ele recebeu o pagamento daquela comida que eles levaram da primeira vez. E também solta Simeão. E Simeão pode então se juntar com seus irmãos. Provavelmente Simeão aprontou muito com José, para José deixar ele ali ao invés de outros irmãos. Verso 24, em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Então eles já prepararam o presente para já abrandar o coração de José, assim como Jacó abrandou o coração de Esaú, dando aqueles
aqueles presentes todos. Você vê que eles estão ali, mas não estão confortáveis. Eles estão não sabendo bem o que iria acontecer, começam a fazer com que eles fiquem ali numa condição precária, né? Eles têm que se comportar bem, porque eles não podem recusar o convite, e ao mesmo tempo eles estão indagando na mente: vamos almoçar, depois seremos mortos, seremos presos, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com o nosso irmão se nós não pudermos devolver? O nosso pai está velho, nosso pai morre, e nós seremos culpados não só da morte de José, mas agora também da morte de nosso irmão Benjamim. Então eles estão ali pouquíssimo à vontade. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então aí estão os 11. Então agora realmente o sonho se torna realidade. Os 11 molhos de trigo que ele sonhou estão se curvando diante dele ali até o chão. Olha que lindo. Então, Senhor, antes era só 10, porque não tinha Benjamim. Agora estão os 11 ali, exatamente como ele viu no sonho, como Deus mostrou no sonho dele. No verso 27, então, lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Aí, novamente, ele quer saber sobre seu pai, mas ele está fazendo a mesma pergunta para eles para ver se eles vão responder a mesma coisa. Parece que a ansiedade de ver o pai está crescendo ali. Ele quer saber como está o paizinho dele, como ele ama esse pai, ele não vê a hora de abraçar esse pai. E então ele fala: meu pai já deu uma certa idade, né? Então ele está preocupado se ele vai poder se reencontrar com o pai. Então ele pergunta se ele vai poder viajar à distância, porque José já está pensando em trazê-lo, né, para ir. Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. De novo. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Que Deus lhe conceda favor, né? Porque ali, na hora que ele vê o irmão dele, a sensação de estar perto desse irmão, é como se ele estivesse perto da sua mãe, perto do seu pai. Foi uma emoção tão forte, ver aquela carga em cima de José, e ele chora. Ele tem que sair correndo ali, e ele vai para o seu quarto e chora. Verso 30, profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Então estavam em mesa separada. Os irmãos estavam todos de frente para ele e ele estava na mesa aqui com seus egípcios, e eles não podiam se misturar. Essa questão do sacrilégio, os egípcios eles tinham alguns animais que os hebreus comiam. E para eles eram animais sagrados. Abominação, não é? Então eles não podiam sentar-se à mesa para comer, porque se porventura os hebreus comessem alguma coisa que era sagrada para eles, então seria um sacrilégio. Eles tinham que cumprir, de acordo com uma nota bíblica, eles tinham que cumprir certas regras de pureza ritual na comida, tais como não se misturavam com os israelitas chamados hebreus. Então, uma questão cultural, né? Exatamente. No verso 33, seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Porque era muita bondade, de repente, um banquete com muita comida. O que eles querem de nós? O que vai acontecer conosco? Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Beberam para relaxar um pouco?
tinha muito vinho ali. Eles beberam. Se eles beberam à vontade, eles devem ter bebido muito. Eles beberam bastante, né? Então, eles estavam bem cansados da viagem, com toda aquela comida, eles não resistiram. E é impressionante, né? Porque José agiu dessa forma. Por que José queria sentar com eles ali? Acredito que não era normal, não era comum ele fazer isso com todo mundo. Então, eles ficaram meio ressabiados aí. E com a pulga atrás da orelha, como diz o outro. Exatamente. Por que esse homem nos trata tão rispidamente num momento, em outro momento ele nos convida à sua casa para almoçar com ele? Estava agradando os irmãos, sabia do gosto deles. Ele procurou investigar isso, porque já comiam na casa dele, mas é muito interessante a situação. Aqui acontece de novo a questão da predileção. A porção de Benjamim é 5 vezes maior. Será que eles desconfiaram que ele estava dando mais comida para Benjamim? Não, eles não desconfiam, porque você vê que quando ele se revela é que eles vão saber realmente. E até esse momento eles não tinham noção de que era José que estava ali. Assim como o pai deu aquela túnica aquela capa para José, quer dizer, ele mostrou que ele era o predileto. Aqui José faz a mesma coisa. ele dá uma porção muito maior para Benjamim para mostrar que ele tem a predileção. Eles não desconfiam, mas eles percebem que alguma coisa é diferente. Tem alguma coisa diferente entre a relação deles com esse homem e a relação de Benjamim com esse homem. E também ali, como ele não sabe, Benjamim não sabe de nada, os irmãos sabem entre eles que eles fizeram mal ao irmão deles. Mas Benjamim não estava lá. Porque Benjamim ali era inocente. Benjamim não está sabendo de nada que aqueles 10 ali fizeram essa malvadeza com o irmão deles. Tanto ele como o pai, quando souberem, vão ficar muito chateados, né? Mas vão ter que perdoar, assim como José os perdoou. E nós queremos também falar de outro texto que está em João 7. E nós vamos fazer um paralelo da família de José com a família de Jesus. O Evangelho de João 7, verso 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Aqui a mesma situação se repete com a família de Jesus. Os irmãos têm ciúmes de Jesus, porque Jesus começa, além de ele ser o primogênito, o irmão mais velho, ele também começa a fazer o ministério de Deus e ele é usado pelo Espírito Santo. E tem uma multidão que segue Jesus. Não é só os irmãos que têm ciúme dele. Os doutores da lei, todas aquelas pessoas ali que estavam no Sinédrio também tinham muitos ciúmes dele, porque ele era muito usado por Deus. Mas ele está ali sendo cuidadoso em não ir mais para a Judéia, porque esses líderes religiosos estão querendo matá-lo. O paralelo que a gente vê em Jesus e José, primeiro é que José não foi compreendido pelos irmãos quando teve os sonhos. A relação deles não estava muito boa devido a esses sonhos que José teve. Jesus, quando inicia o seu ministério e começa a acontecer aquelas coisas miraculosas, os irmãos também não entendem. E então cria também uma dificuldade no relacionamento entre eles. Aqui você vê que Jesus não quer ir para a Judéia pelo motivo de ser morto. Ou ser morto, né? Os líderes querem lhe tirar a vida. E os irmãos querendo mandá-lo justamente para a Judéia. Seus irmãos lhe disseram:
deveria sair daqui e ir à Judéia, para que os teus seguidores possam ver também as obras que faz. Então, aí a gente vê que eles têm ciúmes dos seguidores de Jesus. Ninguém que pretende dar-se a conhecer atua secretamente. Se em realidade fazes coisas tão extraordinárias, dá-te a conhecer ao mundo. Então, quer dizer, eles estavam duvidando que Jesus fazia coisas extraordinárias. Então, o que era aquilo que Jesus estava fazendo? A dificuldade dos irmãos é porque eles não entendiam o ministério de Jesus. Eles não estavam entendendo ainda. Por isso que ele diz no verso 5 que eles não criam, pois nem os seus irmãos criam nele. Não criam. Então, o que acontece? Aqui Jesus se separa da família e vai trabalhar sozinho com seus discípulos, para que ele possa ter autoridade. Porque dentro da sua casa, Jesus falou que o profeta não tem honra, ele não tem autoridade. Então, se José tivesse permanecido com os irmãos e dali da casa mesmo, de onde ele está, ele fosse levado lá para o Egito e fosse fazer um trabalho para o Egito e os irmãos continuassem morando com ele lá, ele também não ia ter autoridade para com os irmãos. Ele só vai ter autoridade para com os irmãos porque ficou um espaço de tempo muito longe deles, 22 anos distantes. Quando eles virem José nesse lugar, eles vão começar a respeitar José. Por quê? Porque agora José já é um líder, eles aprontaram com José, José os conhece, então José agora sabe se defender. José se impõe. A diferença é de que José tinha 17 anos quando aconteceu o fato deles terem vendido ele para o Egito, e agora José já tem 39 anos, diferença de 22 anos. Já amadureceu, já é um homem, a autoridade ali que ele tem é muito grande. Mas se eles estivessem morando com o irmão, desde o princípio, eles iam chegar para José e tratar José como qualquer pessoa. É o caso de Jesus aqui. Exatamente. Que como eles convivem com Jesus diariamente, e quando Jesus chega nos 30 anos, Jesus começa o ministério. Então alguma coisa acontece. E esses irmãos vão perceber que o que aconteceu que de repente ele mudou tanto. E aí então eles começam a falar, se você quer se mostrar ao mundo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Porque ainda não era o momento dele se aparecer. Porque quando fosse o momento de Jesus se aparecer, já era o momento dele ir para a cruz. Então ele tinha que primeiro revelar o reino de Deus. Eles tinham que ser discipulados, tinham que ser treinados. Então a obra de Jesus seria completa e ele poderia ir à cruz. Agora aqui eles estão querendo que Jesus vá para um lugar que a vida dele estava correndo risco. Então agora Jesus se afasta dele. É lógico que ele tem um laço com aquelas pessoas. Sim, ele tem um parentesco. A posição que ele está ali agora é uma outra posição. Não é a posição de filho, não é a posição de irmão. A posição que ele está ali é a posição de filho de Deus que está fazendo o seu ministério. É uma outra posição. Então, o que acontece é assim, ele não deveria dar tanta atenção assim para a família agora, porque agora a prioridade dele é o Pai Celeste. Ele fala para os irmãos, esse mesmo texto, que o reino de Deus era chegado para eles, que eles deviam se arrepender enquanto era tempo, em João 7, que a hora deles era chegada. Então, que eles deviam, eles sim, se arrepender. Então, o Senhor também queria que os irmãos se convertessem. Eles vão se converter depois, porque nós temos cartas aqui na Bíblia que são escritas pelos irmãos de Jesus. Mas aqui nesse momento eles não estão ainda convertidos, então Jesus se afasta mesmo para que ele possa ser respeitado e ter autoridade. Então ele vai para longe da sua família. E ele mostra que aquele que não deixa pai, mãe, irmão, filhos, por amor dele, não é digno dele. Não é assim? O que ele está ensinando para nós? Está ensinando que a prioridade é Deus. Não significa que você vai deixar de amar os seus pais, seus irmãos. Não significa isso. Significa que a prioridade é o Pai Celeste. Não foi a mesma coisa que Deus fez com Jacó? Porque ele queria segurar um, mas o Senhor está falando, não, você tem que me entregar esse também.
Então, o reino de Deus é a nossa prioridade. E aqui, a prioridade para eles era Deus mostrar José para eles, se revelar e mostrar que Deus estava no comando de todas as coisas. Quem protege é o Senhor, quem guarda é o Senhor. Assim como Deus guardou José, Deus ia guardar também Benjamim e todos os outros. Então, o que o Senhor está nos ensinando nessa lição é o seguinte, que vem dificuldades na nossa vida, que vem tribulações, que vem lutas, nós passamos, mas nós não temos o controle da situação. Por mais que a gente tenta guardar ali as coisas, proteger todo mundo, nós não temos o controle da situação. Quem tem o controle é Deus. Então, nós temos que viver dependentes dele. E foi o que Jesus ensinou. Minha mãe, meu irmão, minha irmã, são esses que fazem a vontade do meu Pai. Então, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nós estamos agradando a Deus e não vamos agradar nossos irmãos. Nós não vamos agradar a nossa família, porque nem sempre a nossa família vai servir a Deus. A situação do cristão com a sua família, muitas vezes cria uma dificuldade, porque tem certas situações em que você não pode aceitar certas coisas. Então, cria uma divisão. Mas é o que Jesus diz. Você não tiver coragem para assumir a sua fé em Jesus, Deus não vai te reconhecer.